Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos trabalhando o que mesmo? Resolução de equação do segundo grau com uma incógnita, o processo de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, que no Brasil conhecida com esse nome, né? O nome dela é fórmula resolutiva. Vamos trabalhar mais um pouquinho com ela? Vamos lá então. Nossos objetivos: resolver algumas situações, problemas envolvendo a equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Resolver problemas usando o IMC. Lembra o que é IMC? Nós vamos lembrar. E resolver equações do segundo grau incompletas usando Bhaskara, ok? Como eu falei, Bhaskara é um processo que resolve todas as situações. Ele pode ser um pouco mais extenso, mas ele resolve todas. Claro que as incompletas têm uma forma de resolução, cada uma tem uma fórmula específica que dá para você usar, um pouquinho mais rápido do que Bhaskara. Mas você tem que lembrar, e esse é o problema, a gente lembrar de todas as opções na hora que tem um exercício para resolver. Fica mais tranquilo quando você lembra de Bhaskara, porque Bhaskara resolve tudo, ok? Então vamos lá. IMC, você lembra disso aqui, dessa sigla? Quer ver? Eu vou conduzir você. IMC, aula de educação física, lá na quadra, ou então no laboratório, na escola. O que será que é IMC? Nós trabalhamos muito IMC dentro também de matemática, de física, de outras disciplinas, mas dentro da educação física também, porque IMC significa Índice de Massa Corporal ou Corpórea. Olha lá, hoje muito se fala índice de massa corpórea, não é? Ser professor de educação física já deve ter falado a respeito, já que estamos vivendo em uma era em que a obesidade cresceu muito e continua crescendo, e o pior, está atingindo as crianças e os jovens de maneira assustadora, ok? Então por isso que nós precisamos cuidar tanto da nossa alimentação, gente, tá bom? Porque a obesidade ela vem muito rápido e para você perder peso é muito difícil. E o IMC tem a ver com isso, ó, o índice de massa corporal. Como é que está distribuída a massa no seu corpício aí, hein? Tá bem distribuída? Tá um pouco pesando? Alguns estudiosos do assunto chegam a afirmar que no Brasil a obesidade chega a ser uma epidemia silenciosa. Pois é, olha lá, é bem sério, gente. O fato de que a obesidade é considerada um problema de saúde pública e sabe-se que ela provoca várias outras doenças, como, olha lá, ó, diabetes, problemas cardiovasculares, dificuldades motoras e articulares, além de distúrbios do sono. Pois é, as pessoas não conseguem dormir direito por causa da obesidade, gente. E ela já é considerada um problema de saúde pública. Então, precisamos estar nos atentos a essa situação da obesidade, tá bom? A obesidade é considerada uma doença grave quando, olha o IMC aqui, ó. Quando o IMC do indivíduo se apresenta superior a 30. Tá, mas como que se pode calcular o IMC? Então a gente tem uma continha bem simples aqui, ó. O índice de massa corporal a gente consegue fazendo esta divisão, ó. Toda fração é uma divisão. Então nós dividimos o quê? A massa da pessoa, o peso do indivíduo, peso, ok? A palavra certa é massa mesmo, dividido pela altura ao quadrado, ó. Altura vezes altura, ok? Então é assim que a gente calcula o IMC. Aí nesse quadro aqui nós temos o padrão, porque a resposta tem que ficar dentro de certos padrões. Dependendo da resposta, é como está a nossa saúde. Então, olha aqui, ó. Se o IMC der abaixo de 18,5, significa... Essa conta, você faz essa conta e dá abaixo de 18,5. Significa que a pessoa está abaixo do peso. Se o resultado der entre 18,5 e 25, significa que a pessoa está com peso normal. Se der entre 25 e 30, ela está acima do peso. E se der um valor acima de 30, significa que a pessoa está obesa, ok? Então esse aqui é o padrão dos resultados do IMC, tá bom? Então olha lá, se o valor obtido for menor que 18,5, então amarelinho está debaixo do peso. Está entre 18,5 e 24,9, ou seja, quase 25, o indivíduo está com peso normalzinho, ó, azulzinho. Laranja
está com o peso acima do peso e maior que 30 está obeso então, tá bom? Pra gente poder fazer essa conta aqui, divide massa pela altura vezes altura, ou seja, a altura ao quadrado. Pensando nisso, olha lá o que eu tenho para você. Vamos calcular o IMC de Júlia. Ela tem 1,58 metros de altura e ela tem 51 quilogramas. Então, o IMC é calculado pela massa dividido pela altura ao quadrado, ok? Então, bora lá. Esse é com você, eu já volto. Daí, fez a continha do MC da Júlia? Aproveitou e fez o teu também? É, bom fazer, hein? Olha lá, ó. Vamos ver da Júlia, né? Estamos falando da Júlia, então vamos ver a Júlia se ela está com MC alto ou baixo. Então, ela tem 1,58 de altura e lembra que você tem que usar 1,58 na conta, tá bom? E a massa 51 quilos. Então, nós vamos dividir a massa pela altura ao quadrado, ok? Então, como é que vai ficar, ó? Massa, 51 quilogramas, dividido por altura ao quadrado. Ou altura vezes altura, gente. Dá na mesma, né? Então, 1,58 vezes 1,58. No caso, bom, tanto no caso da multiplicação quanto da potência, antes de efetuar a divisão, você faz a multiplicação, tá? Então, ó, o 51 se repetiu porque eu preciso do número no denominador para poder terminar a conta. E claro que vai dar sempre um valor aproximado, né, gente? A nossa altura é sempre um valor quebrado, ao quadrado vai ficar mais quebrado ainda, o que eu digo, 4 casas depois da vírgula, né? Então vai dar um número bem aproximadinho. Então deu 20,43. Se for pra gente analisar ela, né, tá aqui a tabelinha, 20,43 tá aqui, ó, tá no azulzinho, ótimo. Então a Júlia está no peso normal. E você, fez a conta do seu? É importante fazer, hein? É importante a gente saber como está aqui para saber como se comportar à mesa, como se comportar na frente dos alimentos, tá bom? Então, beleza. Feito ali, a dona Júlia está com o peso normalzinho. Podemos ficar bem tranquilos em relação a Júlia. E a mão na massa é o seguinte, né? A sua vez, exatamente. Então, você vai usar uma balança para encontrar sua massa, tá bom? Sua balança, a da tia, a da farmácia, seja de onde for, ok? Vai lá, descobre a sua massa, descobre a sua altura bem certinha, tá bom? Porque pequenas variações podem mudar o quadro de você estar sobrepeso para peso normal, entendeu? Porque nós estamos trabalhando com números muito pequenos. Então, pequenas variações dão grandes diferenças.
Então vai lá, encontra a sua massa, encontra a sua altura e faz a sua conta para dar uma olhada em que área você está. Vou ficar aqui, ó, torcendo para você estar na área azul, que é o peso normal, tá bom? Ó, mão na massa para você, depois me conta se fez. Exercício 2, praticando aqui agora. Agora é a Sueli. A Sueli é o seguinte, ela recebeu o seu IMC e ela viu que estava 28,5. Então, de certo, sei lá, ela foi em algum lugar e recebeu que na médica e alguém falou para ela que o IMC dela deu 28,5. Sabendo que ela tem 75 quilogramas, é a massa dela, o peso, certo? Qual é a sua altura em metros? Então, repare que nós temos 2 dados e está sendo pedido o terceiro. Então, você vai continuar usando aquela fórmula para calcular o IMC, massa dividido por altura ao quadrado, ok? Mas você vai ter que ter um caminho um pouco diferente aí, porque ele está pedindo a altura em metros, tá bom? Então, escreve a fórmula, substitui esses dados, dá uma organizada aí, tenta resolver a equação que aparece, eu já volto. E daí? Conseguiu montar? Tem que começar, né? Se você perguntar pra mim, professora, você sabe qual é a altura dela? Não. E o pior que fui eu que fiz o exercício ainda, né? E eu não lembro. Então, assim, é isso que é legal da matemática. A gente vai montando junto, passo a passo. Então, a primeira coisa, ele tá falando do IMC. Então, nós vamos usar a fórmula do IMC. Bora lá, então. Né? Então, sabendo que o IMC, eu já tenho o resultado dele, deu 28,5. E tenho a massa dela, que é 75 quilos, ok? Então, vamos lá. Retirei os dados, quero a altura. Então, você encontra uma letra que represente a altura da Sueli. Eu vou usar H. Você pode usar X, Y, Z, qualquer uma das letras do alfabeto, tá bom? Fique livre para escolher o que você quiser. Então, a fórmula é essa, IMC igual a massa dividido por altura vezes altura ou altura ao quadrado. Agora a gente substitui os dados no problema, ok? Então, o IMC é 28,5. Então, tira a letrinha IMC, coloca o 28,5 no lugar. Massa 75, a altura eu não sei, altura vezes altura. Só que a altura vezes altura é a altura ao quadrado. Pois muito bem, eu quero saber a altura. Então, essa altura aqui que está dividindo, eu vou passar ela multiplicando para o outro lado. A forma prática, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente multiplica por h ao quadrado em ambos os lados, tá bom? Nesse segundo acaba simplificando e ela acaba aparecendo no primeiro membro. E passando 75 para o primeiro membro,
eu tenho isso aqui, 28,5h ao quadrado menos 75 igual a zero. Eu tenho uma equação, inclusive, onde a letra está elevada ao quadrado. Uma equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau incompleta. Mas eu posso usar Bhaskara? Claro que pode, porque Bhaskara resolve tudo, ok? Então, para usar Bhaskara, nós vamos tirar quem é A, B e C. Então, o A é o número que está com a letra ao quadrado, 28,5. O B é o número que acompanha a letra simples. Opa, eu não tenho H no problema. Então, significa que o meu B vale 0. E o C, menos 75, ok? Então, vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 28,5, vezes o C, que é menos 75. 0 ao quadrado é 0. Agora aqui vamos fazer esse produto, primeiro fazendo a regra de sinal. Menos com menos mais. Toda essa multiplicação aqui, 8.850. Logo, o delta dá 8.850. E agora, substitui na fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, ó. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B é 0, o delta 8.550 e o A 28,5. Então, multiplicando aqui no denominador, eu tenho 57. Raiz quadrada de 8.550, gente, ela não é uma raiz exata, mas ela é um decimal finito. Olha aqui, ó, dá 92,5. Então, fica fácil de fazer essa conta também. Então, feito isso aqui agora, eu divido em duas, né? Uma utilizando o sinal de mais e a outra utilizando o sinal de menos. Então, 0 mais 92,5 dividido por 57, aproximadamente 1,62. 0 menos 92,5 dá menos 92,5 dividido por 57. Logo, a resposta vai dar menos 1,62. Tá, mas o que é esse H que a gente calculou? Era a altura da Suelen. Era Suelen o nome da menina? Agora eu não lembro mais. Era, Suelen. Ela pode ter menos 1,62 metros de altura? Não, né, gente? Então, assim, ó, presta atenção. Menos 1,62 é sim raiz, solução dessa equação. Só que esta equação está vinculada a uma situação, um problema real. E no meu problema real, a resposta negativa não faz sentido. Então, por isso que a gente ignora ela, ok? Então, ficamos com a resposta positiva. Então, Suelen tem aproximadamente 1,62 metros de altura. Resolvemos por Bhaskara uma equação incompleta, ok? Então, como vocês viram, Bhaskara pode resolver tudo. Fez? Conseguiu acertar? Se conseguiu, muito bem. Se fez de outra forma, muito bem também, porque não existe, não é apenas essa forma de resolver, tá bom? Então, olha lá, se você verificar agora, né, 75 dividido pela altura ao quadrado da Suelen, vai dar 28,577. Ele aproximou para 28,5, ó. Então, só fazendo a verificação. É isso mesmo, tá tudo certinho, ok? Então, olha lá, certo o IMC? Então, fechou. E agora 3 para você. Diz assim, ó, encontre as raízes das equações abaixo. Tenho duas equações do segundo grau para você brincar um pouquinho. Tira A, B e C, usa Bhaskara e resolve, tá bom? Já volto.
Muito bem, conseguiu fazer? Nesses exercícios é só aplicar Bhaskara, não tem história, não tem problema, não tem nada. É só pra gente praticar Bhaskara mesmo, tá bom? Então vamos lá. Na primeira, tirando o A é o número que acompanha a letra ao quadrado, 2. O B, o número que acompanha a letra simples, 3. E o C é o número que está sozinho, menos 2. Então, calculando o delta, B ao quadrado é 3 ao quadrado, menos 4, o A é 2 e o C é menos 2. Fazendo as continhas, concluímos que o delta é 25. Tendo o delta, substituo na fórmula de Bhaskara, ó. Menos o B é 3, raiz de 25 sobre 2 vezes 2, que é o A, ok? Então vai ficar menos 3, raiz quadrada de 25, 5 sobre 4. Agora acabou, né? Uma resposta tem o mais, outra tem o menos. O mais, menos 3 mais 5 dá 2. 2 quartos, você fica com 1 sobre 2. Ou 0,5, a escolha do cliente, tá bom? Quer usar fração ou decimal. Devo 3, devo 5, devo 8. Menos 8 sobre 4, menos 2. Então tá aqui as duas respostas, menos 2 e meio, ou 0,5. Ok? Conseguiu fazer? Muito bem. E a segunda, vamos de novo em Bhaskara. O A, ó o fantasminha, tem um número ali sim. O A é 1, o B menos 12 e o C 34, positivo. Calculando o delta, o B é menos 12, menos 4 vezes o A que é 1 e o C que é 34. Fazendo essas continhas, chegamos no delta que é 8. Tendo delta, a gente substitui na fórmula de Bhaskara, ó. Menos o B mais ou menos 8 sobre 2 vezes A. Então eu chego nisso aqui, ó, porque raiz de 8 é uma raiz irracional. E agora o que eu posso fazer? Ou você vai na calculadora e acha a raiz aproximada e as raízes serão aproximadas, ou a outra opção é fatorar o 8, gente, o raiz de 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então o 8 é 2 ao quadrado vezes 2, ó. Esse 2 que está ao quadrado, ele sai para fora da raiz. Fica só esse outro 2 na raiz. Então, eu estou simplificando o raiz de 8. Então, no lugar de raiz de 8, eu vou usar 2 raiz de 2, porque as minhas respostas serão precisas daí, não serão aproximadas, ok? Então, ó, colocando no lugar do raiz de 8, 2 raiz de 2, eu não consigo fazer a conta, mas eu posso simplificar, ó. 12 por 2, 6, 2 por 2, 1. Então, uma raiz é 6 mais raiz de 2, e a outra é 6 menos raiz de 2. Por mais que tenha raiz na resposta, pelo menos ela é exata. Se você quiser aproximar, vai na calculadora e determina quanto é raiz de 2 e utiliza a aproximação que você quiser, tá bom? Nessa aula nós vimos, gente, como ver a solução de uma equação de segundo grau, como fazer quando a raiz não é um valor exato e como que eu faço para ter as raízes aproximadas ou optar por ter as raízes exatas, ok? Espero que vocês tenham gostado, entendido e espero você na próxima aula. Até mais!